Capítulo 2. A função do profeta. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, do 7 ao 13. Quando Cristo subiu ao céu, ele presenteou os homens, levando uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele concedeu esses dons para o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então, eles são chamados de dons ministeriais. Existem 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Precisamos encontrar nosso lugar e conhecer o que Deus nos comissionou a fazer, porque Ele irá equipar-nos por meio do Espírito Santo a permanecer no ofício do qual nos chamou. Podemos utilizar o dom ministerial que Ele nos deu para ministrar de acordo com a sua vontade, seu propósito e plano. Comecei meu ministério como um ministro batista, fui cheio do Espírito Santo e falei em outras línguas. A partir do exato momento em que recebi a plenitude do Espírito, não somente falei em línguas, mas também imediatamente a palavra de conhecimento começou a se manifestar em minha vida. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural, assim como todos os dons do Espírito são sobrenaturais. Se um deles é sobrenatural, todos igualmente o são. Se a palavra de conhecimento não é uma revelação sobrenatural, então os dons de cura também não são. Note que não é o dom de conhecimento, é a palavra de conhecimento. Esse dom espiritual é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo nos que concerne a pessoas, lugares ou coisas no presente ou passado. A palavra de sabedoria diz respeito a conhecimento do futuro. Ela revela sobrenaturalmente no que concerne ao plano e o propósito de Deus. Quando a palavra de conhecimento começou a operar em minha vida, após ter sido cheio com o Espírito Santo, comecei a conhecer de maneira sobrenatural pessoas, lugares e coisas. Às vezes isso acontecia por meio de uma visão. Algumas vezes, ao pregar, uma nuvem aparecia e os meus olhos eram abertos. Eu via pessoas sentadas na congregação quando elas estavam em outra cidade. Eu enxergava o pecado que elas tinham cometido e depois contava-lhes sobre isso, embora nunca publicamente, porque somente os hipócritas devem ser repreendidos dessa maneira. Geralmente, embora elas tenham pecado, não são falsas, querem fazer o que é certo e desejam servir a Deus. O Altíssimo revela essas coisas várias vezes para ajudá-los a mostrar-lhes como vencer a tentação. Durante o encontro que eu estava conduzindo no Alabama, com a colaboração de várias igrejas, um dos pastores, que também era presbítero, era um tanto cético em relação a esse tipo de ministério. Nunca tinha visto tal dom em operação. Certa noite, uma mulher veio pedir oração a fim de que pudesse receber o Espírito Santo. Ela foi a única pessoa que eu repreendi publicamente. Eu lhe disse que ela não ia receber o Espírito porque seu coração não estava certo com Deus. Contei-lhe que ela falava e fofocava tanto que tinha usado o nome do Senhor em vão e não se arrependeu. Quando ela negou isso, apontei o meu dedo para ela e lhe ordenei, em nome de Jesus, que ficasse quieta, porque ela tinha um espírito de mentira. Na realidade, tive uma visão quando ela se levantou. Eu a vi em pé cerca de um quarteirão da casa pastoral da igreja que frequentava. Eu não sabia naquela ocasião que era a congregação daquele presbítero. Nessa visão, eu a vi discutindo com outra mulher, a qual, por se recusar a concordar com ela, levou um tapa e foi derrubada. A que agrediu fisicamente a outra senhora foi então até a casa pastoral e, quando o pastor não concordou com suas palavras, ela o amaldiçoou.
Eu falei publicamente que ela precisava arrepender-se e pedir desculpa àquele líder evangélico. Ele, que era um presbítero cético, constatou então que aquilo que eu acabara de dizer era verdade, e isso fez com que ele passasse a crer. Às vezes, a palavra de conhecimento vem a mim em forma de visão, em outras ocasiões, surge por meio de uma revelação interior ou pela interpretação de uma língua ou profecia. No momento em que eu entrego por meio de línguas e interpretações, e em outros falo por profecia, embora alguém possa ter a palavra de conhecimento, isso não o torna necessariamente um profeta. A palavra de sabedoria, de conhecimento e o discernimento de espíritos operarão muitas vezes em conexão com a profecia. Isso não é chamado de dom de profecia, porque o dom simples de profecia não tem nele a revelação. Embora seja verdade que qualquer leigo ocasionalmente possa ter a palavra de sabedoria, de conhecimento ou discernimento de espíritos, isso não faz dele um profeta. A Bíblia diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O dom simples da profecia, então, não é concedido para trazer revelação. Frequentemente, no ministério de um profeta, a declaração que ele faz trará revelação, pois ele tem os outros dons em operação. Ele tem de possuir outros dons para permanecer em seu ofício. O fato de alguém profetizar não o torna profeta, ele precisa ter os dons de revelação, bem como a profecia, para estar em seu posto. Paulo disse para os de Corinto que procurassem com zelo profetizar. O dom simples da profecia pode ser usado na intercessão e na adoração de Deus, bem como quando se fala de uma congregação ou um indivíduo. No livro de Salmos há muitas orações e diversos cânticos que foram dados por profecia pelo Espírito Santo e por eles inspirados. Muitos pensam que línguas, interpretações e profecias são somente para o ministério exercido publicamente, mas existe mais do que isso. Uso línguas e interpretação o tempo todo em minha vida de oração. Muitas vezes faço orações em línguas por 1 hora ou mais e então interpreto em meu idioma. Desse jeito, a minha mente é edificada. Se eu orasse somente em línguas, meu espírito seria edificado, mas a minha mente ficaria sem frutos. Eu oro até 6 horas por dia em línguas e então interpreto a mensagem. Outras vezes uso inteiramente a profecia. Nada disso vem da minha mente, mas eu oro no meu idioma por uma expressão sobrenatural dada pelo Espírito Santo. É uma bênção usar a profecia em oração, pois levanta uma pessoa mais do que qualquer coisa, porque traz maior inspiração. Isso não é limitado aos ministros, qualquer pessoa pode fazê-lo. Todos poderiam orar em línguas com interpretação e profetizar. No entanto, isso por si só não iria torná-los profetas. Eles não podem entrar em um ofício sem permissão. Quando Deus tratou comigo com relação ao meu ministério, ele me mostrou que os dons de revelação que operam em minha vida são a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, além da profecia e ocasionalmente a palavra de sabedoria. O Senhor então falou-me sobre o profeta do Antigo Testamento, que era chamado de vidente, o qual podia ver e conhecer as coisas de modo sobrenatural. Ele me fez lembrar do tempo em que Saul, quando jovem, estava procurando algumas das jumentas de seu pai que tinha se perdido. Quando Saul indagou acerca delas, alguém sugeriu que ele perguntasse ao profeta, porque este saberia onde elas estavam. Saul foi até Samuel, que lhe disse que as jumentas já tinham sido encontradas fazia 3 dias e que as pessoas estavam naquele momento procurando pelo jovem. Samuel soube disso de maneira sobrenatural. Aquela foi uma palavra de conhecimento. O profeta, no entanto, também pediu a Saul que esperasse, porque tinha uma palavra de sabedoria para o futuro rei de Israel, concernente ao plano de Deus. Ele foi então ungido como o primeiro monarca daquela nação. No plano natural, Samuel não sabia das andanças de todas as jumentas perdidas em Israel. Talvez houvesse muito daqueles animais perdidos naquele tempo. O Altíssimo tinha um propósito ao revelar isso ao profeta,
naquela determinada hora, porque dizia respeito ao futuro governante de Israel. Uma vez parei para ver um ministro no local onde ele estava construindo uma igreja. Depois que ele me mostrou o que havia à volta, entrei em meu carro para ir embora. Quando acabei de fazer isso, contudo, veio a palavra do Senhor dizendo que eu deveria falar para aquele ministro que ele não viveria muito tempo, a menos que corrigisse três coisas: a dieta, seus assuntos financeiros e sua falta de amor pelos irmãos. Saí do meu automóvel para ir falar com ele, mas alguém andou em direção do veículo dele e começou a conversar com aquele irmão. Voltei para o meu lugar e comecei a raciocinar comigo mesmo. Eu sabia que ele provavelmente não aceitaria o meu conselho. Ele não andava em amor com os irmãos e provavelmente iria dar-me um tapa no rosto. Quando me sentei em meu carro falando comigo mesmo acerca daquilo, o ministro saiu sem que eu lhe dissesse o que o Senhor me mostrara. Essa foi a última vez que eu o vi, porque ele morreu 3 anos mais tarde. Muitas vezes o Onipotente me falou para advertir certos ministros que iam morrer e o motivo de seu falecimento, mas sempre eu deixava de avisá-los. O pai me mostrou que essa era a razão de eu ter sofrido o acidente e ter ferido o braço. Ele disse que aquele momento em diante, se eu não dissesse a alguém o que ele me falava, o julgamento viria sobre mim. Se eu lhes revelasse e eles não aceitassem, então era deles a responsabilidade. O juízo recairia sobre eles. Mesmo que eu tenha certeza de que as pessoas não me ouvirão, é meu dever dizer-lhes, quer escutem ou não, existe uma responsabilidade que acompanha certos ministros. Agora, em todo lugar em que vou, leio passagens bíblicas que falem acerca dos dons ministeriais, como de 1 Coríntios 12, 28, a qual diz que Deus restabeleceu esses ministérios na igreja. Medito no capítulo 14 de 1 Coríntios, concernente à fala do profeta e aos dons de língua e interpretação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por dois ou, quando muito, três, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então, o versículo 30 declara: Mas se ao outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. As igrejas do Evangelho Pleno, em sua maioria, permite línguas e interpretações nos cultos, mas muitos se envergonham do ministério do profeta. Entretanto, tudo se encontra no mesmo capítulo. Se algum ministro devesse ser omitido, então os outros deveriam ser também. Quando o Senhor estava tratando comigo em relação ao ministério do profeta, ele disse que acaso a igreja não o aceitasse, então eu deveria seguir o meu caminho e sacudir a poeira dos meus pés diante deles. Por isso, por assim dizer, mas ele removeria o candelabro deles e tiraria o poder que lhes tinha sobrado. O Senhor me disse que o tempo é curto e a obra que precisa ser feita deve ser concluída rapidamente nesses últimos dias. Ele afirmou que o julgamento deve começar pela casa de Deus, e se os justos dificilmente são salvos, onde aparecerão os pecadores e ímpios? Se uma congregação não aceitar esse ministério, então não receberá a sua palavra, ele não poderá ajudá-la. Se o pastor não tomar posse dessa mensagem, então o juízo cairá sobre eles. Se eu tiver uma revelação ou um recado do Altíssimo para o pastor, eu tenho de entregá-los. Se eu tiver uma mensagem para um indivíduo ou uma igreja, eu devo transmiti-la. Alguns não creem que a profecia voltada para um indivíduo seja bíblica. Eles não acreditam que um profeta possa ter uma mensagem para alguém. Entretanto, em Atos 21:8, Lucas diz: No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-os ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, e disse: Isso diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos do gentio.
Um aspecto do ministério do profeta é que ele fala pelo Espírito Santo. No texto citado, Ágapo não disse a Paulo que não fosse Jerusalém. Ele meramente lhe contou o que sucederia lá, e aconteceu. Por meio desse dom, temos a habilidade de ajudar as pessoas e prepará-las para situações vindouras. Enquanto eu realizava uma reunião na Califórnia, a neta de um pastor, a qual tinha 16 anos, estava saindo de Oregon para visitar seus avós. Os pais dela telefonaram para dizer-lhes que tinham acabado de colocá-las no ônibus e informá-los a hora para encontrarem a jovem na rodoviária. Eles foram ao local indicado, mas quando o ônibus chegou, ela não estava entre os passageiros que desembarcaram. Muitas jovens desapareceram lá todos os anos, embora esse fato não seja trazido a público. Quando aquela linda garota não chegou ao ser esperada, os avós ficaram transtornados. Os funcionários da companhia do ônibus começaram a agir imediatamente e rastrearam a adolescente desde Oregon até Reno, na Nevada, onde se soube que ela não voltara para o veículo depois de uma parada de descanso. Nesse meio tempo, checaram todos os ônibus que ia para Los Angeles, mas eles não estavam em nenhum deles. Os pais e avós da garota ficaram cada vez mais temerosos a cada minuto que passava. Eles podiam vê-la sendo levada e provavelmente pensavam que nunca mais a veriam. Quando entrei no escritório da igreja antes do culto da noite de domingo, encontrei a avó querida chorando. Comecei a buscar o Senhor, pois eu sabia que ele conhecia exatamente o lugar onde aquela moça estava. O Altíssimo me mostrou que ela entrou em outro ônibus que estava indo para o leste, mas que ela estava bem e não lhe seria feito mal algum. Quando contei para a avó o que Deus tinha acabado de dizer ao meu coração, o rosto dela se iluminou e ficou aliviada. Nós então fomos para o culto e lá preguei. Terminada a reunião, o telefone tocou e as notícias eram de que a menina estava bem. Ela havia ingressado em um ônibus que ia para a cidade de Stalk Lake. Ela foi colocada em um ônibus para Las Vegas e depois para San Diego. Na manhã seguinte, os avós foram de carro até uma cidadezinha a 80 quilômetros de distância de Los Angeles, a fim de encontrar a jovem. Deus tinha conhecimento de onde ela estava, tanto quanto ele sabia em que lugar se encontravam as jumentas de Saul há milhares de anos. O Senhor não mudou. Muitas vezes enfrentamos provas que não temos realmente de passar, porque se simplesmente aproveitássemos o suprimento sobrenatural dado à igreja, teríamos o sobrenatural acontecendo constantemente. Em maio de 43, enquanto eu estava pastoreando uma pequena igreja no centro-norte do Texas, realizei um estudo em série nas noites de quarta-feira sobre os dons do Espírito, ensinando acerca da palavra de conhecimento. Disse como esse dom podia ser usado para localizar pessoas perdidas e levantei a questão de como Samuel soube onde estavam as jumentas perdidas de Saul. Então, quando este se escondeu e se tornar rei, o Senhor mostrou ao profeta onde ele se encontrava. Um casal na igreja tinha uma filha que há 23 anos desaparecera. Os pais daquela menina não eram salvos naquela época e a garota, então com 16 anos, tivera com uma gangue. A polícia achou que aquele grupo a tinha matado, porque na ocasião em que os policiais preparavam-se para fazer as prisões, provavelmente os membros da gangue acharam que, como a garota era muito jovem, poderia fraquejar e fornecer algumas evidências que os incriminassem. Como se acreditava que a jovem estivesse morta, os policiais foram longe e fizeram com que um lago fosse dragado, a fim de que encontrar o corpo dela. A mãe, entretanto, nunca foi capaz de aceitar isso em seu espírito. Ela me perguntou se Deus teria a possibilidade de lhe dizer se a sua filha estava viva ou morta. Eu lhe assegurei que ele poderia fazê-lo, e nós levamos o assunto até o nosso grupo de oração, que se encontrava toda quarta-feira à tarde na igreja. Havia apenas algumas mulheres naquele grupo, mas elas sabiam como orar. Uma mulher em particular tinha grande poder na intercessão, e o Senhor lhe deu a interpretação de uma mensagem em línguas, a qual dizia que aquela jovem estava viva, morando em uma grande cidade na América, mas que havia sido mantida praticamente como prisioneira por muitos anos, e em 30 dias o pai receberia uma carta dela. Quando o pai foi ao correio, após aquela data determinada, ele encontrou uma carta endereçada a ele com uma escrita ligeiramente conhecida. Abrindo
em sua casa, leu com a esposa: Querida mamãe e papai, confio no fato de que vocês ainda estejam vivos. 23 anos se passaram e eu sei que agora vocês estão com 70 anos aproximadamente. Mas se ainda estiverem com vida, recebam essa correspondência e me escrevam. Irei visitá-los. Eu contarei que fui mantida cativa e incapaz de contatar vocês até agora, mas quero que saiba que estou casada e tenho 2 filhos, um rapaz de 17 e uma garota de 14. Nós iremos ver vocês se estiverem vivos. Os pais se apressaram a responder a carta. Em um domingo de manhã, não muito tempo depois, eles levaram para o culto aquela filha perdida e seus filhos, os quais foram gloriosamente salvos naquele dia. A igreja dispõe de um poder que ela não usa. Ela está acomodada orando por isso, quando tudo que tem de fazer é juntar fé suficiente para usar aquilo que já possui. Dessa forma, veríamos muitas manifestações de poder. Algumas pessoas sentem que não precisam do ministério de um profeta na dispensação da nova aliança, pois todos nós temos o Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, os leigos não o tinham. O Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, o rei, o profeta, para ungí-los a permanecer em seus ofícios e ministrar. Embora o rei e o sacerdote tivessem o Espírito Santo, eles ainda iam até o profeta buscar direção. Embora alguém possa tê-lo, isso não significa que possua os dons de revelação em operação. À medida que o Senhor continua a tratar comigo em relação ao meu ministério profético, faz-me lembrar que exatamente um dia antes do acidente no qual machuquei meu braço, eu tinha recebido uma carta do pastor de uma igreja grande convidando-me para uma reunião. Embora eu não lhe tivesse pedido um salário, ele me prometeu uma quantia em dinheiro tanto generosa se eu fosse até a congregação dele. Naquela determinada época, eu realmente precisava de dinheiro. Se não formos cuidadosos, algumas vezes nós, pastores, fazemos as coisas por conveniência. Decidi escrever-lhes e dizer que eu iria até a igreja dele. Entretanto, cada vez que eu pensava naquilo, tinha um sentimento de morte em meu espírito. Aquilo era um peso para mim. Mais tarde, percebi que era o Espírito Santo preparando-me para não ir. Era um sinal vermelho de que ele tinha me colocado ali. O Senhor não queria que eu fosse, porque aquele pastor não aceitaria o meu ministério. Eu estaria perdendo meu tempo. Então o Altíssimo falou acerca de um convite que eu tinha de uma igreja pequena. O pastor tinha me pedido que fosse até lá, se o Senhor assim me dirigisse, mas eu havia me esquecido. Quando orei sobre isso, o Pai me mandou que eu fosse, e quando fiz, realizei uma reunião naquele local, onde Deus abençoou abundantemente, e muitas pessoas receberam o Espírito Santo. Além disso, a velha igrejinha retribuiu-lhe financeiramente mais do que eu tinha recebido por um longo tempo. Não somos direcionados pelo ministério do profeta, mas guiados pelo Senhor, geralmente por um testemunho interior. Entretanto, tal ministério é usado muitas vezes para confirmar a direção que estamos tendo. Em Atos 13:2, a palavra de Deus declara: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Note que eles não foram chamados para ser missionários ou apóstolos aos gentios daquele dia. Eles já tinham a chamada, a qual foi apenas confirmada. Realizei um culto em uma igreja no Texas há algum tempo. O pastor deixaria de guiar aquele rebanho no prazo de aproximadamente um mês e o conselho eclesiástico tinha pedido ao presbítero local que considerasse o pastorado de sua congregação. Ele foi ao culto certa noite para conversar com os membros do conselho. Quando o culto terminou, eu o chamei em particular e falei-lhes que a palavra de Deus dizia-me que ele não deveria aceitar aquele pastorado, pois o Senhor tinha algo diferente para ele. O presbítero me contou que isso confirmava o que ele já sentia no próprio espírito. Ele agradeceu aos membros do conselho, mas declinou do convite. Em um mês, uma igreja 3 vezes maior o chamou para pastoreá-la. Esse era o plano de Deus para o ministério daquele homem. Aquele presbítero não recebeu uma direção por meu intermédio ou por meio do ministério profético. O que ele já sabia em seu espírito foi meramente confirmado, como aconteceu na passagem descrita do capítulo 13 de Atos. Certa ocasião, eu estava orando com um pastor sobre uma decisão que ele precisava tomar.
Não sei por qual motivo ele queria interceder, mas eu sabia que a igreja havia comprado todas as propriedades ao redor dela, bem como alguma vez em outro local. À medida que orávamos juntos, comecei a recitar um salmo que era uma mensagem para ele. Contei-lhes o que ele estava pensando e a respeito do que estava esperando. Mais tarde, ele declarou que eu tinha dito palavras por palavra aquilo que ele havia acabado de dizer para sua esposa. Ele tinha sido testificado em seu coração, mas não sabia ao certo se isso era a vontade de Deus, e a mensagem foi exatamente a confirmação necessária, a qual tirou um grande fardo dele e o deixou seguro em seu caminho. Quando o Senhor tratou comigo mais adiante com relação ao testemunho interior, ele me alertou para que o ouvisse, porque sempre fiquei em apuros quando não escutava a voz dele. Ele prometeu ajuda em todos os empreendimentos da minha vida, incluindo o âmbito financeiro, e disse-me que se os seus filhos o ouvissem, ele iria torná-los poderosos. O pai não se opõe a que eles sejam ricos, somente que sejam ambiciosos. A questão do testemunho interior não afasta a necessidade pelas manifestações sobrenaturais, tais como o discernimento do espírito ou a palavra de conhecimento. Ao ministrar às pessoas, precisamos desses dons, especialmente ao ministério de cura. Muitas vezes é realmente um espírito que molesta uma pessoa. Em 49, um homem posicionou-se na fila de cura para que recebesse oração por um problema em seu estômago. Ele trabalhava para uma companhia local, mas não podia voltar ao serviço até que os médicos o liberassem. Tinha estado sem trabalhar durante vários meses e estava à base de uma dieta própria para bebês. Quando impus as mãos sobre ele, o pai me revelou que seu corpo estava oprimido por um espírito maligno. Então, em visão, avistei aquele homem deitado em uma varanda telada pelos fundos, virando-se na cama quando o Senhor tratou com ele sobre o pagamento de seus dízimos. Ele não era um dizimista. Quando lhe contei o que o Altíssimo tinha acabado de me mostrar, ele ficou surpreso, porque isso foi exatamente o que havia acontecido. Então, ao perguntar o que ele iria fazer a respeito, ele disse que ia obedecer a Deus. Ordenei que o espírito tolo deixasse o corpo daquele homem em nome de Jesus. Então eu lhe disse que fosse para casa e comesse um belo e gordo bife. Ele o fez e, quando voltou ao médico, fez exames de raio-x e não foi encontrado qualquer sinal de úlcera. O homem voltou a trabalhar, abençoado por Deus, tanto espiritualmente quanto fisicamente, quando se livrou do problema estomacal e começou a entregar os dízimos ao Senhor.